Boa tarde. Boa tarde a todos que estão aqui, boa tarde a todos que estão à distância. E o tema hoje, então, é exatamente esse. Qualidade da formação médica e o que a acreditação de curso de medicina pode contribuir para aperfeiçoar a qualidade da formação médica. Eu escolhi, para iniciar a minha apresentação, um mapa mundi colocando o Brasil em destaque, porque justamente nessa apresentação eu vou tentar fazer um equilíbrio entre a necessidade da gente aperfeiçoar a formação médica no Brasil, mas a necessidade também dos critérios de qualidade serem critérios internacionais, que dialoguem com o que o resto do mundo está pensando em qualidade da formação. Esse é um tema que envolve muitos debates, muitas opiniões diferentes, e é claro que existem muitos conflitos de interesse. E eu vou fazer uma declaração dos meus dois principais conflitos de interesse nesse tema. Como eu coordeno o sistema de acreditação de escolas médicas, claro que eu vou ter uma tendência a enaltecer os aspectos positivos desse sistema, mas eu vou tentar demonstrar a todos que é uma das iniciativas mais importantes da história recente da educação médica brasileira. E como coordenador de um curso de medicina, atualmente sou coordenador do curso de medicina aqui da Faculdade de Medicina da USP, eu tenho um segundo interesse. Eu tenho interesse em inscrever a minha instituição nesse sistema. A nossa instituição não se inscreveu no SAEME ainda, porque nós estávamos em processo de reforma curricular. Então, nós resolvemos concluir essa reforma curricular e esse ano a nossa instituição vai se inscrever no SAEME. E é importante dizer que processos de acreditação verificam processos implantados, não intenções e projetos. A acreditação está relacionada a coisas que já estão acontecendo, não coisas que nós estamos planejando em fazer. O sistema de acreditação de escolas médicas, que a gente chama de SAEME, ele foi criado no ano de 2015. Então ele é bem jovem, ele tem um pouco mais de 3 anos e meio de existência. E foi criado por uma iniciativa comum do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Educação Médica. E é importante dizer que até o momento o SAEME é integralmente financiado pelo Conselho Federal de Medicina. A decisão do Conselho Federal de Medicina de financiar integralmente o SAEME foi no sentido de não haver outros conflitos de interesse relacionados a outras instituições que eventualmente desejassem contribuir para esse financiamento. Só que nós estamos num momento extremamente positivo para o SAEME. Nós estamos até comemorando esse acontecimento. Há 15 dias atrás, nós recebemos essa carta. O que essa carta diz? É uma carta do Dr. David Gordon, presidente da Associação Mundial de Educação Médica, da World Federation of Medical Education, comunicando que a partir de um processo de avaliação do SAEME, que durou mais de um ano, a World Federation of Medical Education decidiu reconhecer o SAEME como uma instituição acreditadora de nível internacional. Então, o certificado diz que nós somos reconhecidos como uma agência acreditadora que avalia as escolas com um nível apropriado de rigor como recomendado pela World Federation of Medical Education. Nós somos a 15ª instituição no mundo que foi reconhecida nesse processo de reconhecimento. Então, até agora existem 15 países só que têm instituições acreditadoras reconhecidas, e nós certamente somos a mais jovem de todas elas. Então é um momento muito positivo para o SAEME, que foi criado há tão pouco tempo, então merece a gente apresentá-lo e discutir em um pouco mais de detalhe. Primeiro, é importante definir o que é acreditação. Existem várias definições possíveis. Eu trouxe duas. Acreditação é o reconhecimento formal da qualidade de serviços oferecidos por uma instituição, baseado em avaliação padronizada por um organismo
independente à instituição, comprovando que esta atende a requisitos previamente definidos e que tem a competência para realizar o seu papel de modo eficaz e seguro. Então, é um reconhecimento da qualidade, mas ele tem que ser feito baseado em critérios claros previamente definidos. E tem que ser feito esse reconhecimento a partir de uma avaliação feita por um organismo independente à instituição. Acreditação significa também outorgar a uma organização um certificado de avaliação que expressa a conformidade com um conjunto de requisitos previamente estabelecido. Então, de novo, conjunto de requisitos previamente estabelecidos. Os critérios devem ser claros. Quem vai ser avaliado tem que saber claramente o que se espera dele ou dela. E existe um novo item aqui nesse segundo conceito, que o certificado de acreditação deve ser renovado periodicamente. Não existe acreditação para sempre. A acreditação tem que ser renovada. Mas o que significa acreditação de cursos de medicina? A primeira afirmação aqui talvez seja a afirmação mais importante dessa apresentação. Existem muitas evidências e existe um consenso praticamente internacional que a avaliação seguida de acreditação é a forma mais eficaz de aprimorar e garantir a qualidade dos cursos de medicina. Não existe outro processo considerado mais eficaz do que a avaliação da qualidade dos cursos e conferir aos cursos que apresentarem qualidade um certificado, um selo de qualidade. Então, isso é que é o pano de fundo dessa apresentação. A gente está discutindo o processo que é considerado mais importante no mundo hoje para garantir a qualidade dos cursos de medicina. Mas o que significa aprimorar a qualidade dos cursos de medicina? Significa formar melhores médicos. Mas o que significa formar melhores médicos? Nós temos que olhar para a sociedade. E muitas vezes isso é difícil de medir. Mas formar melhores médicos, todos aqui presentes vão concordar comigo, que significa melhorar a atenção à saúde da sociedade. Significa aumentar a segurança do paciente ou a segurança ao cuidado à saúde. Significa uma proteção à sociedade. Então, ao envolver uma série de instituições em processo de avaliação e acreditação, nós temos que ter esse olhar. O objetivo intermediário é formar melhores médicos. O objetivo final é oferecer à sociedade um cuidado de melhor qualidade. No entanto, um processo de avaliação e acreditação de alta qualidade tem custo elevado. Não existe acreditação barata. Então, essa é uma questão que tem que ser pesada e isso se discute muito no mundo. Os processos de acreditação são processos caros, em especial processos de acreditação de alta qualidade. Então, nós estamos diante do processo considerado mais eficaz para garantir a qualidade dos cursos de medicina, como para garantir a qualidade de outros cursos da saúde, para garantir a qualidade de outras instituições, mas são processos que não têm custo baixo. O custo geralmente é um custo elevado e isso tem que ser pesado, né? Existe um envolvimento muito grande das principais entidades que pensam a formação médica e que pensam o cuidado à saúde em relação à acreditação. Eu cito aqui 2 documentos. A última revisão das diretrizes para a formação médica da World Federation of Medical Education, de 2015, e o documento da Organização Mundial de Saúde, recente, de 2016, sobre a estratégia ligada aos recursos humanos na saúde, né? Qual o objetivo para o ano de 2030. E o objetivo 1.1 desse documento é que, até 2020, todos os países tenham mecanismos de acreditação estabelecidos para todas as instituições de treinamento de profissionais de saúde. Então, existe uma visão da World Federation of Medical Education, existe uma visão similar da Organização Mundial de Saúde e existe uma visão também similar
similar da IAMRA, que é a Associação Internacional das Autoridades Regulatórias Médicas, ou Associação Internacional dos Conselhos de Medicina. E a IANRA liberou recentemente um documento defendendo como prioridade também a acreditação dos programas de medicina que formam médicos. Então, a Organização Mundial de Saúde, World Federation of Medical Education e IANRA na mesma direção. Então, nada mais lógico do que uma instituição como o Conselho Federal de Medicina decidisse financiar um sistema de acreditação, não é? Porque o nosso Conselho Federal de Medicina está de acordo com o recomendado pela sua associação máxima, que é a IANRA. Nós estamos, a Patrícia Tempsky e eu, voltando do congresso da World Federation of Medical Education, da conferência internacional que foi realizada há um mês atrás em Seul, na Coreia do Sul, né? E a World Federation of Medical Education não realiza congressos anualmente, realiza conferências quando existe algum tema importante a ser discutido. A última conferência havia sido em 2013 e agora realizaram uma em 2019 e o tema: Garantia de qualidade na educação médica no século XXI. O congresso inteiro foi para discutir e para apresentar ao mundo a prioridade de estabelecer sistemas de acreditação em todos os países. E o papel da World Federation em reconhecer esses sistemas de acreditação. Então, os sistemas de acreditação nacionais ou de vários países avaliam os cursos de medicina e conferem a acreditação. E a World Federation of Medical Education avalia esses sistemas e os reconhece como agências acreditadoras de padrão internacional. Havia cerca de 1.000 pessoas presentes, representando cerca de 60 países do mundo. Não houve uma voz discordante em relação a essa prioridade. O que eu chamo a atenção nas discussões que nós procuramos participar ativamente, né, aqui provando que nós estávamos presentes, né, no Congresso, né, uma discussão importante foi levantada pelo professor Ronald Harden, que muitos conhecem, que é um dos nomes mais importantes na história da educação médica mundial. O professor Ronald Harden várias vezes pegou o microfone questionando se avaliação e acreditação com critérios uniformes não tirariam dos cursos de medicina a inovação, a criatividade, ideias novas, uma vez que esses cursos procurariam se adequar às normas estabelecidas para passarem nesse sarrafo da acreditação. Então, essa foi uma discussão, né, que avaliação e acreditação não podem dificultar ou impedir, devem estimular inovação, criatividade, novos modelos, novos sistemas, novas estratégias. E a segunda discussão, que muitas vezes era até certo ponto acalorada, foi uma discussão entre alguns representantes de países do terceiro mundo e alguns representantes de países do primeiro mundo sobre o que seria prioritário, se é estabelecer critérios internacionais ou olhar para a sua realidade nacional. E alguns países dizendo que não tinham uma pretensão imediata de critérios internacionais, porque não tem interesse que os poucos médicos deles viajem e emigrem para trabalhar em outros países, que a grande prioridade daqueles países é que aqueles profissionais fiquem lá, não é? Porque eles são muito necessários. Então, esse equilíbrio entre a realidade local e o padrão internacional, e essa preocupação em relação a não tolher, não inibir inovação, pesquisa, novas ideias, foram alguns aspectos que foram levantados, mas dentro dessa discussão, desse consenso que a acreditação era uma situação prioritária. Eu fiz uma apresentação falando do nosso sistema brasileiro e nós procuramos participar bastante e interagir com representantes dos outros países, no sentido realmente de aprender o que está acontecendo em todo o mundo.
né, nós contamos também com a presença de dois representantes, dois diretores do Conselho Federal de Medicina, que também participaram desse evento. Como começou a discussão de acreditação no Brasil, ou como começou o projeto que culminou no SAEME, no Sistema de Acreditação de Escolas Médicas? Ele começou aqui, na Faculdade de Medicina da USP, num projeto de pesquisa, que era coordenado pela Patrícia Tempsky e por mim, no Centro de Desenvolvimento de Educação Médica, e nós convidamos professores de várias universidades do Brasil para participarem desse estudo. Esse estudo ele foi intitulado Projeto Avaliação das Escolas Médicas, e foi um estudo financiado com recursos do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do SUS, o PROAD-SUS, que é um programa do Ministério da Saúde em conjunto com alguns hospitais privados, em que os recursos da renúncia fiscal desses hospitais são aplicados em projetos de comum acordo com esses hospitais e com o Ministério da Saúde. Nós procuramos 2 hospitais que aceitaram fazer o financiamento, então esse projeto foi financiado pelo Hospital Albert Einstein e pelo Hospital Sírio-Libanês, né, foi financiado integralmente por esses 2 hospitais, com recursos do PROAD-SUS. Né. O que nós fizemos? Né? Um dos braços do projeto foi avaliar quantos médicos o Brasil tem, quantos médicos o Brasil terá, fazer projeções em relação a número de escolas, número de médicos, o que se espera do número de médicos nas próximas décadas no Brasil. Mas o segundo braço do projeto foi analisar aqueles modelos que nós consideramos mais relevantes de avaliação e acreditação de cursos de medicina. Nós fizemos isso antes de saber que a World Federation of Medical Education tinha um programa de reconhecimento de agências acreditadoras. Porque, na verdade, o nosso objetivo era estudar os modelos existentes. Nós selecionamos esses modelos. O modelo brasileiro, dos SINAES, do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, um modelo que está em teste, que é um modelo de avaliação e acreditação dos países do Mercosul, e modelos, sistemas de avaliação e acreditação estabelecidos, americano e canadense, do Reino Unido, australiano, holandês e japonês. O curioso, ao olhar hoje as 17 instituições acreditadoras que foram reconhecidas pela World Federation, é que entre elas está a Associação Americana, a Canadense, a Australiana, a Holandesa e a Japonesa. Então, justamente foram essas as instituições que foram, em primeiro lugar, reconhecidas. Então, talvez a nossa escolha tenha sido uma escolha adequada. Nós publicamos 2 livros. Um livro com a projeção do número de médicos, e esse livro, que foi justamente uma comparação entre esses modelos de acreditação, a comparação com os roteiros dos SINAES e a proposta de um possível roteiro, de um possível questionário de autoavaliação para ser testado em cursos de medicina brasileiros. Esses dois livros eles estão disponíveis no site do CEDEM, né, em versão PDF para quem quiser lê-los. Nós continuamos esse estudo. Em 2014, nós fizemos um terceiro estudo e publicamos um terceiro livro sobre isso. Nesse estudo, nós usamos o roteiro que havia sido construído e testamos em 8 cursos de medicina voluntários. Fizemos o teste e nesse livro está a análise da aplicação e do resultado. Fizemos todo o procedimento de avaliação, mas como um projeto piloto, né? Em 2015, nós apresentamos esse nosso estudo para as diretorias da Associação Brasileira de Educação Médica e do Conselho Federal de Medicina. E o Conselho Federal de Medicina, vendo um estudo que estava pronto, com o roteiro já testado, nos convidou para
para coordenar a implantação de um sistema de acreditação financiado exclusivamente por esse conselho, e surgiu então o SAEME, né? Existe, esse é o site do SAEME, e tudo que as pessoas queiram conhecer sobre o SAEME está disponível publicamente. Os nossos roteiros, as nossas avaliações, os procedimentos, e existem inclusive alguns botões aqui embaixo para quem quiser se inscrever como avaliador docente, como avaliador discente, os cursos que quiserem se inscrever, né, está tudo disponível, e tudo a inscrição com fluxo contínuo. Mas vou falar um pouco mais em detalhes sobre o SAEME. Os valores que foram definidos para o SAEME foram esses: qualidade, claro que avaliação, por trás de avaliação está sempre um conceito de qualidade. Ética, transparência, fazer o possível para que todas as normas, todos os roteiros, todos os princípios, todos os regulamentos sejam disponíveis publicamente. Independência e responsabilidade social. Esse conceito de independência é muito importante na acreditação, né? Como controlar os conflitos de interesse e como que os sistemas de acreditação sejam realmente independentes e possam dar uma opinião, um diagnóstico totalmente com conflitos de interesse controlados. Os objetivos do SAEME, desde o seu início, são esses dois. Ser um sistema de avaliação e aprimoramento da qualidade dos cursos de medicina brasileiros. Lembrando aquele mapa que eu mostrei, o nosso objetivo ao criar o SAEME foi o lado vermelho, foi o mapa do Brasil. O nosso objetivo é contribuir para melhorar os cursos de medicina no Brasil. Mas desde o início, pensamos em que o SAEME também podia ter um critério de qualidade internacional para ele poder ser credenciado internacionalmente, considerando, inclusive, o movimento internacional de acreditação de cursos de medicina e considerando a realidade de que hoje existe uma circulação crescente de médicos e outros profissionais de saúde por todo o mundo. Claro que a avaliação ela tem que ter referenciais. A avaliação sempre é uma afirmação de mérito. Mas a afirmação do mérito tem que ser a partir do que, ou com que objetivo, ou com que critérios eu vou aplicar esse conceito de mérito. E esses são os referenciais do SAEME. A legislação brasileira, em especial as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de medicina. No processo de avaliação do SAEME, as diretrizes curriculares têm um papel importante. São a nossa legislação, são as normas que regulam a formação médica no Brasil. A responsabilidade social da escola médica, a formação de médicos para as necessidades da sociedade e construção do Sistema Único de Saúde. São os referenciais do SAEME. E, mais uma vez, padrões internacionais de qualidade dos cursos de medicina. Para um país como o Brasil, né, depois desses anos de experiência, a gente tem condição de dizer que não existe incompatibilidade nenhuma em definir padrões de qualidade internacionais e olhar para a nossa realidade como prioridade. Quer dizer, aquela dúvida que alguns países do terceiro mundo têm, nós do SAEME não temos. Não existe uma incompatibilidade, uma incoerência entre ter esses objetivos e ter esse objetivo dentro do mesmo programa, né? Mas como é que ficam os sinais? Porque o Brasil tem um sistema de avaliação do ensino superior oficial, criado por lei. Os sinais ele foi criado em 2004 pela Lei 10.861 e no próprio site do INEP, que é responsável pelas avaliações, diz que o sinais é formado por 3 componentes principais. Dos sinais faz parte a avaliação das instituições, a avaliação dos cursos e a avaliação do desempenho dos estudantes, através do ENAD. É importante dizer que o SAEME só mira aqui. O objetivo do SAEME não é a avaliação dos estudantes e não é a avaliação da instituição inteira. É a avaliação do curso de medicina.
É claro que ao avaliar o curso de medicina, nós estamos também avaliando a instituição que oferece o curso de medicina, a infraestrutura dessa instituição, a gestão dessa instituição. Não dá para separar o curso da instituição, mas o nosso objetivo é a qualidade do curso de medicina, ou a gente poderia chamar a qualidade da escola médica, né? Os sinais, ele tem uma atribuição legal, quer dizer, o MEC e os sinais, de regular o ensino superior do Brasil, de autorizar, de fechar curso de medicina, de reconhecer. O objetivo do SAEME não é entrar nessa linha. O objetivo não tem um efeito, não tem um objetivo regulatório em primeira vista. O objetivo é aperfeiçoamento da qualidade. Tanto que os sinais é compulsório e o SAEME não é compulsório. A instituição se inscreve caso considerar que tem condição de ser acreditada. Então o SAEME é um sistema de avaliação dos cursos, mas ele se dispõe a colaborar com sistemas oficiais para o seu aperfeiçoamento. Não existe competição com os sinais, existe sempre uma disposição de colaboração. E é importante dizer que o Conselho Federal de Medicina é uma instituição pública, é uma autarquia federal. Então é uma instituição pública que criou um sistema de acreditação. Então esse sistema de acreditação ele está, de uma certa forma, na esfera pública e não na esfera privada. Mas nós não hesitamos em dizer isso. O SAEME é mais completo, olhando essa parte dos sinais. O SAEME é mais completo, ele faz uma avaliação mais profunda, ele fornece uma devolutiva muito mais detalhada e ele segue os padrões internacionais. Então existe um ganho muito grande para os cursos de medicina ao se inscreverem no SAEME. Num sistema de avaliação e acreditação, o roteiro de autoavaliação é o documento central. Quer dizer, o que a instituição tem que informar, que documentos ela tem que anexar, que evidências ela tem que demonstrar, né? E esse roteiro ele diz quais são as metas, quais são os critérios, qual é o padrão de qualidade que se espera. O instrumento de avaliação do SAEME ele tem 5 domínios: gestão educacional, programa educacional, corpo docente, corpo discente e ambiente educacional. Cada domínio tem subdomínios, existem 80 subdomínios. Então é um processo muito trabalhoso para a instituição preencher. E cada domínio resulta num conceito de suficiente e insuficiente. Nós não utilizamos os critérios que os sistemas de avaliação tradicionais no Brasil utilizam de dar uma nota que depois permite um ranking. Nós temos só o suficiente e o insuficiente, que é o que praticamente o mundo todo usa, com o conceito de que acreditação é conferir um selo de qualidade, não é estabelecer um ranking, não é estabelecer uma classificação. É impossível estabelecer uma classificação das instituições de ensino a partir do resultado do SAEME. O preenchimento desse roteiro exige uma ampla discussão da instituição e apresentação de evidências, né? O objetivo é mobilizar a instituição para rediscutir, fazer uma autoavaliação. Após o preenchimento do instrumento, existe uma sequência que é a sequência mais ou menos comum nos sistemas de avaliação do ensino superior. Análise das respostas e das evidências apresentadas, uma visita à instituição por uma equipe de avaliadores, uma devolutiva para a instituição e um parecer final. Então, nesse ponto, a gente não foge de uma rotina internacional. A instituição se candidata, preenche um roteiro, apresenta a documentação, nós avaliamos essa documentação, marcamos uma visita de docentes é realizada, depois esses docentes fazem um parecer e existe uma comissão final que redige um relatório e envia o parecer à instituição. Mas eu vou falar um pouquinho só sobre cada um desses pontos. Primeiro, em relação ao nosso roteiro dos 80 subdomínios.
A gente tem revisado esse roteiro com muita frequência, no sentido de que o que está escrito esteja muito claro para quem lê. Não é um roteiro para iniciados ou especialistas em educação lerem. É um roteiro para que um cidadão que trabalha numa instituição leia e entenda o que a gente espera. Né? E a gente solicita uma autoavaliação. Então a instituição ela preenche se ela se considera suficiente ou insuficiente em cada um desses itens. E aqui eu vou dar uns exemplos. Né? O item 1.1 é responsabilidade social. Então a instituição vai ser suficiente quando a instituição de ensino promove ações que contribuem para a melhoria das condições de vida da comunidade local ou regional, em especial nas áreas de educação e saúde. Mas existem evidências. Né? A instituição tem que descrever as ações que ela realiza, que expressam o compromisso institucional da instituição de ensino e como essas ações são reconhecidas pela sociedade. A instituição tem que pensar no que faz e avaliar como a sociedade reconhece as ações que essa instituição faz na comunidade. Por exemplo, o item 1.2, integração, ensino e serviço. Quando a integração do curso com o sistema de saúde local e regional estabelece parceria efetiva e interdependente, formalizada por meio de convênios e abrangendo os 3 níveis de atenção à saúde, o que é estabelecido pelas diretrizes curriculares. Integração nos 3 níveis de atenção à saúde. E a gente exige anexar cópias dos convênios e descrever como ocorre essa integração. Então, é um processo trabalhoso. Dando mais 2 exemplos, programa de tutoria mentoring. Quando o curso oferece orientação sistematizada relativa à formação profissional, humana e de cidadania, realizada por pessoas experientes na mesma área de formação, oferecida individualmente ou em grupo de no máximo 20 estudantes. Descrever o programa e sua abrangência no curso de medicina. Então, sempre uma afirmação do que é suficiente, a instituição avalia se ela é suficiente ou não, e ela tem que refletir, tem que relatar, tem que anexar documentos. Sem dúvida, quando o nosso grupo analisa esses documentos, dá para ter uma visão muito clara de como é aquela instituição que vai ser avaliada. O segundo passo seria a visita à instituição por um grupo de avaliadores. Como a gente seleciona esses avaliadores? A partir de inscrições e de uma carta de intenções. Né? Nós temos uma fila enorme de pessoas que se inscreveram como avaliadores, e aqui eu peço desculpas de público a muitos, que são pessoas muito competentes e que ainda não foram chamadas para serem avaliadores, e às vezes elas ficam até muito bravas com a gente, porque se inscreveram, se dispuseram a participar e não foram chamadas. Né? A gente é claro que chamou um grupo, e a gente oferece treinamento. Então essas pessoas têm que participar de oficinas de capacitação, que são oficinas que duram 2 dias, e que a gente usa geralmente métodos ativos, colocando situações reais para as pessoas discutirem. Depois existe um aprendizado sob supervisão. O novo avaliador agora ele sempre faz parte de uma equipe com avaliadores já experientes, e existe um processo de educação permanente. Né? Hoje a nossa preparação é presencial, mas já está a Patrícia, junto com a professora Rosa Malena da UFMG, elas estão organizando um curso online para complementar essa formação. E nós acrescentamos ao nosso grupo um estudante. Era experimental, agora já ficou definitivo. Nosso grupo de avaliadores é composto por 4 pessoas. São 3 professores e um estudante. A gente procura equilibrar a equipe, de preferência colocando não só professores de área clínica, mas professores de área básica, muitas vezes professores que têm formação em outras áreas profissionais, não na medicina, e um estudante.
né, a estudantes do terceiro, quarto, quinto e sexto ano, que foram selecionados pela sua participação em atividades de representação estudantil, em congressos de educação médica e que também participam de oficinas de treinamento. Então, o nosso grupo é composto por 4 pessoas e nossa visita ela dura 3 dias. Né? E nós são 3 dias intensos, porque além das reuniões tradicionais, com dirigentes, com o núcleo docente estruturante, com o núcleo de pesquisa, de extensão, nós valorizamos muito a reunião com os núcleos de apoio e suporte ao estudante, com as comissões de acreditação. Nós fazemos grupos focais com estudantes e docentes e fazemos plenárias com estudantes e docentes. E além disso, a gente faz visitas às instalações da instituição, visitas a cenários de aprendizagem. Sempre a gente visita pelo menos uma unidade básica de saúde, onde os estudantes têm atividades, e nós também fazemos visitas, programamos reunião com representantes da comunidade e representantes dos serviços de saúde, para perguntar como é essa integração. Né? E claro que a nossa avaliação é mais qualitativa, nós não estamos muito preocupados em contar livros na biblioteca, contar papers, né? contar número de docentes com doutorado, apesar de que tudo isso é importante, mas a nossa visita visa uma avaliação mais global. Né? E aqui, então, nós fazemos tanto reuniões menores, como a gente faz reuniões assim com o conjunto dos docentes e dos estudantes. E depois existe a apresentação de um relatório por parte da equipe e nós fazemos um relatório final. Aí talvez esteja um dos pontos altos do SAEME, o nosso relatório final. Enquanto o relatório dos sinais tem 1 página, o nosso relatório tem entre 30 e 50 páginas. A gente avalia cada subdomínio, a gente diz o que a instituição disse que faz, o que nós avaliamos que ela faz, o que nós colocamos sugestão de literatura e colocamos recomendações de aperfeiçoamento. Né? E tem sido, na avaliação das instituições, um instrumento excelente para ajudar o planejamento das instituições. O que nós já fizemos? Né? Nós já temos uma instituição totalmente implantada. Nós já temos 61 cursos de medicina dentro do processo. Existem um pouco mais de 330 cursos de medicina autorizados no Brasil. Mas o SAEME, até o momento, só aceita a inscrição de cursos de medicina que já formaram médicos. Então, o nosso universo é menos de 200 cursos de medicina atualmente. Então, nós já temos praticamente 1/3 dos cursos de medicina que poderiam se candidatar envolvidos no processo. Então, não dá para dizer que é um sistema experimental, já é um sistema implantado, com 60 cursos de medicina participando e com reconhecimento pela World Federation of Medical Education. Desses cursos, 32 foram acreditados. Todos são acreditados, até o momento eles são acreditados por 5 anos, com recomendações de aprimoramento. E 15 estão em processo. Esse semestre nós vamos visitar 9 cursos. Existem outros que se inscreveram. Se vocês entrarem no site, vocês vão ter acesso aos cursos acreditados, mas vocês não vão ter acesso aos cursos que não foram acreditados ou estão em processo, porque a gente considera esse processo um processo sigiloso até o momento. Né? Nós implantamos também uma rede de boas práticas educacionais, que foi um dos aspectos que foi, inclusive, altamente elogiado pela comissão da World Federation of Medical Education, que veio avaliar o SAEME. Boas práticas educacionais ou práticas educacionais de excelência que a gente identifica, a gente pede autorização para a instituição e coloca na página do SAEME. Então, outras instituições podem entrar em contato com essa instituição. Então, nós temos instituições que têm práticas excelentes de desenvolvimento docente, práticas de internato rural, práticas de laboratórios de simulação.
isso abre a oportunidade de outras instituições poderem visitar essas instituições e haver realmente uma rede de colaboração. Qual que é a opinião de quem foi avaliado? Nós temos uma obsessão por avaliar, então todo mundo avalia todo mundo. A equipe avalia a instituição avalia a equipe, cada membro da equipe avalia o outro da equipe, a gente avalia o relatório, nós temos um processo de avaliação interna bastante completo. Mas o feedback que as instituições têm nos dados. A avaliação do processo do SAEME feita pelas instituições que já foram avaliadas tem sido excelente, né? Poucas críticas, sobram elogios. Vários coordenadores de curso afirmam que o relatório do SAEME tem um grande impacto na gestão do curso. Mesmo instituições que não foram acreditadas, né, elas recebem aquele relatório e é um instrumento de planejamento, para que em 1 ou 2 anos elas consigam esse selo de qualidade, com o aperfeiçoamento que foi sugerido pelo nosso grupo. E nós temos um relatório de acompanhamento. A cada 2 anos, a instituição tem que mandar um relatório. A acreditação não é para sempre e ela pode ser suspensa, né? E nós já analisamos os relatórios das primeiras instituições que foram acreditadas, que já tiveram que 2 anos depois encaminhar os relatórios. E nós observamos um grande impacto do SAEME nas mudanças ocorridas nesses cursos. Então a gente observou um impacto. Então se perguntarem para a gente o impacto que o SAEME está tendo na qualidade da formação, é o impacto que a gente consegue medir a partir das transformações e do aperfeiçoamento que aconteceu. Mas, finalmente, né, houve um outro acontecimento que vai influenciar muito no futuro do SAEME, né? Eu acho que todos aqui conhecem essa instituição, o ECFMG. O ECFMG é uma instituição americana responsável pela autorização para médicos que cursaram medicina em outros países poderem exercer alguma atividade médica nos Estados Unidos. Seja residência médica, seja um estágio, seja pesquisa clínica. As pessoas têm que fazer um exame e quem oferece esse exame é essa instituição SFMG. Tem o Step 1, que é mais básico, tem a segunda fase, que é uma fase com escrita, mas também com uma parte prática. E o SFMG tomou uma decisão que está publicada no site deles, que é a famosa decisão 2023. O que é a decisão 2023? É que a partir de 2023, para se inscrever para a certificação para o SFMG, haverá a obrigatoriedade de ser um estudante ou graduado de uma escola médica acreditada. Então, a partir do ano de 2023, nenhum aluno de uma instituição nossa ou nenhum ex-aluno de uma instituição nossa vai ter a sua inscrição no exame do SFMG aceita se o curso de medicina que ele fez ou que ele está fazendo não for acreditado. E eles dizem mais ainda, que mais especificamente, a escola deve ser acreditada por uma agência acreditadora reconhecida oficialmente pela World Federation of Medical Education. Então houve um acordo entre a World Federation e o SFMG, de que a World Federation vai reconhecer as instituições que eles vão considerar adequadas. E eles dizem que o programa de reconhecimento pela World Federation é o único programa aceito por eles para o reconhecimento das agências acreditadoras. Então, eles insistem mais um pouco. Isso daqui é uma tradução exatamente do que está na página deles. Desta forma, com o início em 2023, as escolas médicas terão que ser acreditadas por uma agência acreditadora reconhecida pela World Federation of Medical Education, se desejarem garantir a seus estudantes e graduados que serão elegíveis para a certificação pelo SFMG. Então, isso traz um desafio muito grande para o SAEME, um desafio de crescimento. Quer dizer, qualquer instituição que quiser enviar
estudantes ou médicos para os Estados Unidos terá que ser acreditada, no momento, pelo SAEME. Né? Isso é uma vantagem e uma desvantagem. Por quê? Porque o nosso objetivo inicial é contribuir para a qualidade dos cursos de medicina sem nenhum papel regulatório. Mas com essa decisão do SFMG, nós indiretamente vamos ter um papel regulatório. Porque quem não for acreditado pelo SAEME não poderá ter seus alunos fazendo o exame do SFMG a partir de 2023. Quais foram os motivos dessa decisão? Nós assistimos uma conferência do William Pinsky, justamente no Congresso de Seul, e ele apresentou essa decisão, e ele é o presidente, o CEO do SFMG, e ele usou esses 3 argumentos. Qualidade heterogênea dos cursos de medicina e dos sistemas de acreditação em todo o mundo. Então eles queriam uma uniformidade maior. Aumento explosivo no número de cursos de medicina, dificultando que eles tivessem um controle sobre todos os cursos que todo mundo que está concorrendo a se inscrever no SMG fez. E também muitas práticas questionáveis e desonestas de algumas escolas médicas. Falsificação de documentos, escolas médicas que não existem. Né? Então houve uma decisão de só aceitar inscrições dessa forma. Né? O SAEME seria a única instituição no Brasil que teria condições de ter esse papel? Se a gente olhar as diretrizes da World Federation of Medical Education, aqui existe um item extremamente importante, que é: as seguintes agências são elegíveis para aplicar para um reconhecimento pela World Federation. Então, eles só aceitam inscrição das seguintes instituições: governamentais, instituições autorizadas ou reconhecidas por um governo. Governo significa Ministro da Educação ou Ministério da Saúde, do país onde a escola é localizada. Não adianta você ser reconhecido por uma agência de outro país, ela tem que ser reconhecida pelo governo do país onde você está. E entidades que são autorizadas ou reconhecidas por uma associação apropriada profissional. A nossa inscrição foi aceita por causa disso, porque o Conselho Federal de Medicina é uma instituição profissional adequada. E ainda sob o argumento que o Conselho Federal de Medicina é uma instituição pública, uma autarquia pública federal. Até o momento, a World Federation decidiu avaliar só uma instituição acreditadora. Mas não é impossível que essa decisão mude. Né? O que eu posso dizer para vocês, pela nossa experiência, é que se hoje outras instituições com essas categorias se candidatassem, elas demorariam pelo menos 5 anos para conseguir esse selo, que foi o tempo que a gente demorou. Porque é importante dizer que são avaliados processos instalados, não projetos e intenções. Então esse é o desafio de a gente se estabelecer completamente nos próximos anos. E, finalmente, como é que a gente vê como nosso futuro? Nós temos que crescer, porque nós teremos que ter condição de avaliar com excelência todos os cursos de medicina que se inscreverem. Nós não recusamos inscrições, né? O financiamento, como eu disse no início, não é um processo barato. Então, o financiamento, provavelmente no futuro, vai ter que ser compartilhado. Ele vai deixar de ser um financiamento exclusivo do Conselho Federal de Medicina, mas as instituições que se inscreverem vão ter que contribuir com parte do financiamento. Nós queremos já, nesse ano, criar a acreditação provisória para os cursos de medicina que ainda não formaram a primeira turma. Esse é um outro desafio. Isso é permitido, a World Federation autoriza isso. Não é? Claro que nós avaliamos o que está instalado, não o que está planejado. E temos que voltar depois para uma nova avaliação quando esse curso de medicina formar a primeira turma. Nós precisamos queremos incluir mais amplamente a comunidade, o que em inglês é chamado dos stakeholders.
nós temos que incluir mais a comunidade para criar um processo que seja cada vez mais consensual. Então, nós temos que incluir nos nossos conselhos representantes também dos diretores dos cursos de medicina, representantes das entidades estudantis, representantes da comunidade, enfim, nós temos que ampliar o espectro das pessoas que participam das decisões do SAEME, mas que permitem que seja uma agência que funciona de forma independente. É importante dizer que até hoje o Conselho Federal de Medicina não influiu em nenhuma das nossas decisões. Nenhuma. Nós fazemos relatório periódico sobre as nossas atividades, relatórios detalhados, mas as decisões de acreditação ou não acreditação, a composição das equipes, a seleção dos docentes são responsabilidade exclusivamente nossa, sem nenhuma interferência, e nós temos muito a agradecer em relação a isso. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado pela atenção, né? E eu convido as instituições que ainda não se inscreverem a partir dessa apresentação, pensarem seriamente em se inscrever ao SAEME.